pode ser criado outro no lugar, né? 12 os temas transversais que serão trabalhados e distribuídos nos meses. O que é temas transversais? Por exemplo, é trabalho com relação ao Setembro Amarelo, a questão das drogas na escola, violência na escola, alunos, por exemplo, numa escola profissionalizante, alunos que desistem com facilidade. Então, o uso correto do celular pode ser um tema transversal que pode ser abordado. Esses temas transversais, eles surgem também a partir dos problemas da escola, né? Tem problemas, muita incidência de drogas, então é um tema transversal que tem que ser mais bem abordado. E o item 13, revisar o projeto político-pedagógico, que é o plano da escola, né? O que foi acrescentado, quais atividades que vão ser inseridas para esse ano letivo. Daí aqui tem uma citação do Celso Vasconcelos, que ele fez uma pesquisa, a descrença na utilidade do planejamento. Todo mundo acha que não serve para nada, mas se não sentar e não organizar, pode observar numa família que não senta e não faz um planejamento do seu orçamento, ela gasta mais do que ganha, ou mesmo isso individualmente. Se você tem um salário e se você não faz um planejamento de contas, você acaba gastando mais, né? Do que você ganha. Então, a importância do planejamento. E na escola, há essa descrença na inutilidade do planejamento. Então, o Vasconcelos, ele fez uma pesquisa e que tem dentro da educação várias pessoas que acham que não é importante, mas é muito importante. Daí ele coloca assim, ele aponta que alguns professores consideram impossível dar conta da tarefa por diferentes motivos. O trabalho de sala de aula é dinâmico e imprevisível, né? Por isso que o planejamento... Então, segundo o Vasconcelos, que ele fez essa pesquisa, ele disse que o trabalho da sala de aula ele é dinâmico. Então, por isso que o planejamento ele não pode ser uma bíblia, ele tem uma flexibilidade. Olha o nosso, né? A gente sentou no início do ano, mas por causa de uma situação, ele foi reformulado, né? Para atender essa nova realidade. Faltam condições mínimas como o tempo e existe o pensamento de que nada vai mudar. Então, tem professores que acham que não muda nada, mas muda, né? Você pode observar na tua vida prática, se você... com relação a esse exemplo que eu dei das contas, se você vive com eira, sem eira nem beira, né? Então, você se atropela. Agora, se você planeja, né? Você consegue organizar a tua vida, ficar até com um orçamento mais flexível. E, portanto, basta repetir o que já tem sido feito. Há também aqueles que acreditam na importância do planejamento, mas não concordam da maneira como é feito. É que você tem que colocar no papel o que você vai realizar durante o ano letivo. Você interioriza isso para daí colocar em prática, né? Então, você acredita que sim é uma maneira mais fácil, mas tem pessoas que questionam isso, mas na prática daí fica meio que vago, né? E a importância de saber o que foi trabalhado no ano passado para esse ano, então, várias coisas dentro do planejamento são importantes. Então, agora vamos para o planejamento curricular. Então, o que é currículo? Então, currículo, no sentido prático, é a vida escolar da criança, do aluno,
né, dos nossos alunos, nós enquanto alunos, né? E no sentido teórico são a grade de matérias, são as disciplinas, né? Matemática, português, agora no magistério, as didáticas, o estágio, né? Então são todas as disciplinas que tem numa grade. Então, currículo é a vida, né? Para se transformar em grade curricular, se estudou a ação dos alunos em relação aos conteúdos, né? A ação deles em relação aos conteúdos e se transformou em grade curricular. Então, ali, o planejamento curricular tem por objetivo orientar o trabalho do professor na prática pedagógica de sala de aula. Então, segundo o COU, definir o currículo a ser desenvolvido em um ano letivo é uma das tarefas mais complexas da prática educativa e de todo o corpo pedagógico das instituições. Então, na verdade, o que é o currículo na prática para nós professores? É aquele conjunto de conteúdos que você vai pesquisar para ser trabalhado naquela disciplina. Daí aqui fala da onde que vai ser tirado isso, né? Então ali mais no segundo parágrafo fala sobre os parâmetros curriculares nacionais. Então eles foram elaborados por uma equipe de especialistas ligados ao Ministério da Educação, MEC, e tem por objetivos estabelecer uma referência curricular e apontar a revisão e elaboração da proposta curricular dos estados ou das escolas integrantes dos sistemas de ensino. Então, é uma proposta do MEC para a eficiência da educação escolar brasileira. Isso agora foi revisto, né? E o nome dele é BNCC, Base Comum Curricular. Então, se acreditava, por exemplo, digamos que uma criança venha lá do Nordeste e ela está no terceiro ano e ela vem para o terceiro ano lá da nossa escola. Então, se tem uma base comum curricular, o currículo que é dado lá no Nordeste o conteúdo que é dado lá no Nordeste é dado aqui no terceiro ano da nossa escola. Então, se estudou essa base comum para o Brasil inteiro, né? E já se tem para a educação infantil e para o ensino fundamental. Ele está em estudo ainda para o ensino médio, né? Então, ali são referências a todas as escolas do país para que elas garantam aos estudantes uma educação básica de qualidade. Seu objetivo é garantir que as crianças e jovens tenham acesso ao conhecimento necessário para a integração da sociedade moderna como cidadão consciente, responsável e participante. Então, mas aqui fala que isso também não é uma Bíblia, ela tem que atender aos conhecimentos regionais. Por exemplo, no ensino fundamental, vou pegar um exemplo de geografia, né? Além do conteúdo básico que tem em geografia, ainda tem que ser inserido, por exemplo, o conteúdo de Santa Catarina, que é o nosso estado, né? Então, ela atende às peculiaridades regionais, né? De cada município, estado e região. Daí, Negrito Turra, né, fala o seguinte, Turra é o autor, né, deve ser funcional, deve promover não só a aprendizagem de conteúdos e habilidades específicas, mas também fornecer condições favoráveis à aplicação e integração de seus conhecimentos. Isso é viável através da proposição de situações que favoreçam o desenvolvimento das capacidades do aluno para solucionar problemas, muitos dos quais comuns ao seu dia a dia. A previsão global e sistemática de toda ação a ser desencadeada pela escola em consequência aos objetivos educacionais, tendo como foco o aluno, constitui o planejamento curricular. Então, você pensa assim, nossa, mas da onde que eu vou tirar aquele conteúdo específico do terceiro ano? Então, eu vou me basear na BNCC, que agora
é a base comum curricular, né? Que foi determinada, já está estudada e que vocês também vão estudar, né? Até o final do curso vai ser trabalhado com vocês, desde a educação infantil até os conteúdos do 5º ano, que é a habilitação que vocês estão. Então, através deles são estabelecidas as linhas mestras que norteiam todo o trabalho. Então, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, tem um conteúdo de meios de transporte. Então, ele pode ser trabalhado lá na educação infantil, no pré-escolar, no 1º, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º ano. Só que com abordagens bem diferenciadas. Ok? Sempre do menor, o conhecimento ele vai ser mais bem elaborado até chegar ao 5º ano. Então, agora vamos ver planejamento de ensino. Então, o planejamento de ensino é a especificação do planejamento curricular, né? Um sempre está entrelaçado ao outro, né? Ele é desenvolvido basicamente a partir da ação do professor e compete a ele definir os objetivos, né? Então, o que eu quero com a minha disciplina trabalhar, por exemplo, o que eu quero com língua portuguesa, o que eu quero com matemática, já que vocês vão trabalhar dos anos iniciais ou da educação infantil, o que eu quero trabalhar com a minha criança do maternal, da educação infantil durante aquele ano. Então, a serem alcançados desde seu programa de trabalho até eventuais e necessárias mudanças de rumo. Então, aí vocês podem observar que o planejamento ele não é uma bíblia, ele é flexível, ele pode ser mudado, né? Cabe ao professor definir objetivos, né? Então, o que eu quero que o meu aluno aprenda com determinado conteúdo ou com determinada disciplina. O conteúdo da matéria, as estratégias, então, como eu vou trabalhar aquele conteúdo, de que maneira, né? Por exemplo, a minha ferramenta agora é o celular e o computador, né? Então, esse é o meu recurso. E a minha estratégia vai ser aula de vídeo, né? E a avaliação, como que eu vou avaliar e agir de forma a obter o retorno dos seus alunos no sentido de redirecionar sua matéria. Então, a avaliação serve não só para dar nota para o aluno, mas para avaliar o meu trabalho também. Se eles não aprenderam, então eu tenho que rever a minha maneira de ensinar, né? Por exemplo, eles não entenderam divisão, então tem que explicar novamente de uma outra maneira, né? Usar uma outra estratégia para que eles aprendam. Então, ele não é uma atividade estanque, então, segundo o Turra. Então, o professor que deseja realizar uma boa atuação docente sabe que deve participar, elaborar e organizar planos em diferentes níveis de complexidade para atender em classe seus alunos, né? Então, sempre do conteúdo mais simples até o mais elaborado, né? Para ter uma linha de raciocínio. Se você, vou citar um exemplo, antes de se trabalhar multiplicação, eles têm que dominar soma, né? Então, uma sempre depende da outra. Para eles dominar divisão, eles saberem divisão, eles têm que saber multiplicação, né? E assim por diante. Pelo desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem, deve estimular a participação do aluno, a fim de que ele possa realmente efetuar uma aprendizagem tão significativa quanto ao que permita suas possibilidades e necessidades. Então, também ali fala que ele envolve a previsão dos resultados desejáveis. Então, você tem que, na avaliação, prever o que você espera com aquilo ali, ou traçar no objetivo. O objetivo tem que estar coerente com a avaliação, né?
Então, eu quero que eles aprendam a questão das 4 operações com 80% de acerto, né? Uma previsão, né? A responsabilidade do mestre é imensa. Grande parte da eficácia do seu ensino depende da organicidade, coerência e flexibilidade do seu planejamento, né? Então, não estão aprendendo. Se você ensinou e observa nas carteiras que ninguém está aprendendo, opa, então eu tenho que rever o que eu estou fazendo, certo? Então, o planejamento do ensino deve ter os objetivos específicos, né? Então, por exemplo, os gerais, né? O geral de matemática. Qual é o meu objetivo geral da matemática? E dentro desse objetivo geral, o que eu vou trabalhar? Qual o tema que eu vou trabalhar agora? Esse é um objetivo específico, né? Conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos no sentido determinado pelos objetivos, né? Então, meu aluno com esse conteúdo será capaz do quê, né? Sempre você vai fazer essa pergunta que a resposta é o meu objetivo, né? Interpretar, relacionar, e a gente vai aprender mais tarde. Procedimentos e recursos que estimulam, orientam e promovem atividades de aprendizagem, né? Então, olha só, procedimentos. Então, eu vou ensinar as 4 operações de que maneira, né? Por exemplo, para o segundo ano, então, dos anos iniciais. Eu vou utilizar que recurso didático, que estratégia. Então, recurso é um material. Eu vou utilizar canudos para contagem, eu vou utilizar pedrinhas para contagem, né? Ou eu vou utilizar aula canudos, varetas, né? O que eu vou utilizar para contagem? Que recurso, né? E como que eu vou ensinar isso aí, né? Vai partir do concreto para o abstrato, né? Então, que nem eu coloquei no quadro aquele dia. Então, eu tenho duas varetas, né? Então, a quantidade, e daí eu coloco o símbolo no quadro, que é o numeral 2, que representa essas 2 varetas, né? Então, aula expositiva dialogada, ou eu vou começar com uma música, né? 1, 2, 3 índiozinhos num pequeno bote, né? Então, vou começar com uma música, né? Como motivação, né? E já vou apresentar as quantidades, né? E vou relacionar a quantidade ao símbolo no quadro e assim por diante. Então, o resultado desse planejamento é o plano de ensino, um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano. Então, esse plano de ensino aqui na nossa escola é chamado de plano de curso, que é um planejamento para um ano letivo, né? Tem escolas que colocam um plano de ensino, então cada professor vai fazer o seu. Na educação infantil vai ser um pro berçário, outro pro maternal, dependendo da turma que você tem, né? Por exemplo, você tenha trabalhe de manhã uma pré-escola e de tarde também uma pré-escola, então um pro pré de manhã e outro pro pré à tarde. Por exemplo, do primeiro ano, dos anos iniciais, um pro primeiro ano, digamos que você tenha 40 horas e trabalhe um primeiro e um segundo, então um pro primeiro ano, outro pro segundo ano. Por exemplo, se você tenha 40 horas, 2 primeiros anos, então um pro primeiro ano matutino, outro pro primeiro ano vespertino. Então, para cada turma, você faz um planejamento anual para o ano inteiro, baseado, da onde que você vai tirar os conteúdos, revisando do plano curricular ou da BNCC, certo? Esse plano deverá conter, digamos que você você escolhe ao final do magistério fazer geografia ou matemática, uma licenciatura. Então, você vai ser professor de matemática, digamos. Então, você vai fazer um planejamento, digamos que você tenha
3 primeiros anos do ensino médio. Então, 1 para os 3 primeiros anos. E tem 4 segundos anos, né? Então, 1 para os 4 segundos anos. Então, esse plano anual, né? Então, ele é por disciplina. Só que, dependendo da turma, né? Tem um tipo de avaliação, dependendo da outra, tem outro, né? Então, ele deve conter ementa da disciplina, né? O ementário é o que deverá conter durante o ano, justificativa o porquê por que estudar matemática, objetivos gerais da matemática e os objetivos específicos. Os objetivos específicos é aqueles dependendo de cada tema que é dado durante o ano letivo. Normalmente isso vai se basear, se você tem livro didático, no livro didático. E pode acrescentar para mais ou para menos. Daí os conteúdos com divisão temática de cada unidade. Então, às vezes, o próprio livro didático tem unidade 1, unidade 2, 3, né? Ou se não tem, se você quiser dividir conforme os bimestres ou trimestres, né? Na rede municipal ainda é bimestre, na rede estadual trimestre. Tempo provável, que é a cronologia durante o ano. No primeiro, conforme a rede é dividida, por exemplo, se a rede municipal é dividida em bimestres, então primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. Os conteúdos vão ser divididos no primeiro bimestre, quais conteúdos, no segundo, quais conteúdos, né? Para não trabalhar tudo no primeiro bimestre, tudo no segundo, ou não trabalhar nada no último, né? Ah, mas eu já vi professor, acabou o conteúdo no final do ano e diz, não, mas eu já trabalhei tudo. Então, como é que planejou? Você já acabou, né? Tá certo, tem turmas que vão mais rapidamente, daí você pesquisa acerca do tema mais coisas, né? Então, tá lá no livro didático um determinado tema, né? Então, você aumenta a pesquisa porque eles são mais rápidos. Melhor ainda, aprendem mais. Mas mais no sentido, assim, tem turmas que são mais lentas, né? Não que não vão aprender, né? Mas você pode explorar mais quando a turma é bem rápida, né? Depois, tempo provável, desenvolvimento metodológico, métodos e técnicas. Então, que metodologia que você vai usar, né? Como você vai trabalhar? Então,